Meus amigos, canto de Sporting, né? Pedro Varela, como é que estás? Estás bem? Tem aqui um saco, saco imaginário cheio de melões. cheio de melões. Está aqui, olha, aqui ao meu lado. Eu nem sei muito bem como é que é de começar isto. Ora bem, vamos começar pelo positivo. Eu vou dar sei uma para de... onde é que vou começar depois. Eu vou dar uma de Tenho aqui duas Francisco, notas. vou dar uma de Francisco Trincão. Vais-te rir? Vou. Porque, para quem não sabe, a família Sportinguista, se Deus quiser, ganha uma nova membra. É verdade. Neste caso, vamos ver, eu estou a tentar, quer dizer, estou a tentar, coitada, para já. Portanto, fui pai da minha criança, fez hoje uma semana, e isto para dizer o quê? Ainda não viu o Sporting ganhar. Exatamente. O Sporting jogou com os dois últimos, a criança viu comigo o segundo jogo. E eu malta no Twitter que achava que nós estávamos a adiar por causa dos resultados. E eu queria dizer assim, não, é porque o Igor foi pai, mas não quis dizer porque eu pensei, o Igor vai, nem ia falar de privacidade ali, mas... Foi mesmo por causa disso, portanto a família Sportingista tem uma nova criança, agora era fixe que o Sporting ganhasse um jogo. Exato. Para eu conseguir. Então eu vou-te dar mais uma coisa que eu ainda hoje estava a pensar, ontem uns amigos meus estavam-me a dizer isso. Antes do jogo do Benfica em Alvalade, no sábado, portanto o jogo foi no domingo, e no sábado à noite a malta do Benfica Independente, o Sérgio Ingrácia e o João Nuno, que já esteve aqui, convidaram-me para eu ir fazer o podcast com eles. Já não ganhamos nenhum jogo desde que lá fui. Estamos a Nunca mais, já lhes disse, nunca mais lá meto os pés, já lá fui 2 ou 3 vezes, nunca mais lá meto os pés. O João Nuno, já agora, vai ser... vai estar, em princípio, no ataque rápido mundial. Boa. Aí está. Em princípio estará. Ainda não é oficial, as contas ainda estão a ser muito feitas, bem com mas ele, em princípio que estará. seja graça, e fui lá na altura e depois pensei, ainda ontem estavam benfiquistas a dizer, olha que desde que lá foste a coisa, e eu fui sempre a descer. Mas por olha, acaso... tenho 2 coisas só para dizer. Tenho 3 coisas para dizer muito rapidamente, se posso. Uma, porque eu já sei que a malta só vai ver, há alguns que só veem os primeiros minutos. E depois, como não vem o resto, depois fazem perguntas nas coisas e vão para os chats e dizer que coisa, e depois dizem assim, não se ouve isso até ao final. Esquece-se. Obviamente o Porto está a uma semana de ser campeões e já sei que vamos sofrer muito com isso, e porque vão dizer coisa. E nós já dissemos aqui várias vezes que o Porto estava em primeiro lugar por mérito próprio. E a primeira coisa que eu queria dizer, obviamente, quando isso se confirmar, cá estarei para dar os parabéns ao Porto, e que eu não acho de todo que o Porto, para que não haja confusões, porque eu nestas coisas gosto de ser muito frontal e fiel à minha opinião. Não acho de todo que o Porto, ao ser campeão, seja por causa das arbitragens ou por causa de zero. Nunca disse aqui, nem nunca falamos disso. Podemos falar de arbitragens, temos queixas, como também temos benefícios. Essa era a primeira. Depois a segunda, já sei que muita gente me tem perguntado e não tem fui massacrado por causa do Rui Borges. Então ainda continuas... Não, eu continuo a achar que o Rui Borges deve continuar no Sporting. E vamos falar disso. E a terceira, só agradecer aqui ao Miguel Pereira, porque teve aqui há 2 cantos. Entretanto, o canto do Porto acho que gravou ontem mas teve há 2. E como esteve cá e falou para mim, mandou um abraço. Também queria mandar um abraço ao Miguel, porque depois ele também anunciou que ia escrever aí um novo livro relativamente, neste caso em relação ao Porto, mas é só para lhe mandar um abraço e fica só essas 3 notas. Já agora, complementar as tuas 3 notas, também com 3 notas minhas, o Porto será campeão inevitável, e é dar os parabéns. Foram de longe a equipa mais regular, de longe, justíssimos campeões. Se eu fosse adepto do Porto, estaria feliz pela forma como eles jogam futebol. Não, mas como eu não pago, final, claro. Como eu não pago, final como eu não pago bilhetes para ir ver os jogos do Futebol Clube do Porto, está tudo bem. Campeões justos, muito regulares, não são particularmente espetaculares a jogar a bola, têm uma identidade muito específica. Todo o mercado foi assente nessa identidade. A ideia do treinador... Mercado de janeiro, o mercado de verão, todo assente, ou seja, nota-se uma coerência, são campeões de coerência, enquanto nós andamos aqui com muitos floreados e vamos ver se acabamos em segundo ou em terceiro. Esta é a primeira nota. A segunda nota, a questão das arbitragens. Muitas pessoas têm-nos pedido para falar de arbitragens aqui. Sim. Não vai acontecer. Quem quiser falar de arbitragens ou ouvir-nos aqui a criticar os árbitros, pode desligar já, porque não vai acontecer. O que é que eu acho? E digo isto sempre, que os 3 grandes não discutem quem é que é prejudicado, o Sporting não é prejudicado, os 3 grandes discutem quem é que é menos beneficiado. Podemos discutir aqui, houve penalti sobre o Rafael Nel no jogo contra o Aves? Provavelmente houve. Houve penalti agora no Tondela, no Soares? Se calhar houve também.
Pá, mas não podemos esquecer que Também temos contra o a Taça Santa de Clara Portugal, tivemos não sei o que isto, tivemos mais, aquilo, claro. portanto, Sim, pá, sim. não, eu acho que não há, na minha opinião, também não. desde que eu me lembro de ver futebol, portanto, desde o início dos anos 2000, não há, ou salvo raras exceções muito pontuais, já falámos aqui, o gol do Rony com a mão, não sei o quê. E acho que ali Não o há- 15-16, por exemplo, que é um jogo, que é um ano que se fala muito, um sportinguista fala muito de alguns lances que aconteceram ao Benfica que acabam de facilitar, mas Eu vou dizer genericamente, que 90% dos campeões nacionais, ou 95% dos campeões nacionais são da campeões minha justos. Acabam de ser era, campeões justos. é justo, porque é impossível uma equipa ser beneficiada de 34 jogos. Portanto, é impossível, ou ser prejudicada de Claro. 34 jogos. Portanto, este é o segundo ponto para complementar. Nós aqui não vamos. O Sporting não é prejudicado, malta. Pode haver decisões onde o Sporting sai prejudicado pontualmente, mas depois é compensado noutro jogo mais para a frente. Não caiam na esparrela do só estamos ou vamos ficar em terceiro Porque esperemos, acontecer, isso porque não é fomos de roubados. certeza, aí Não não é é. verdade. Vamos ficar em terceiro por incompetência. por incompetência nossa. Não... E vamos a aqui todos os níveis. e vamos tentar aqui dissecar um bocadinho essa incompetência nos últimos tempos. Claro. Portanto, não é por causa das arbitragens que o Porto vai ser campeão, não é por causa das arbitragens que o Benfica vai ficar em segundo, eventualmente, vamos ver, essa luta está em ativo, claro. Já não digo nada. Vou mudar a frase, não será por arbitragens que o Porto vai ser campeão, não é por arbitragens que o Benfica está em segundo e que o claro. Sporting está em terceiro. Agora, há aqui alguns lances que sim, que eu acho que houve penalti claro sobre o Rafael Nel e acho que houve penalti sobre o Soares. Se eu acho que o Sporting preocupante é para nós se o Sporting precisasse de um penalti sobre o Rafael Nel para ganhar ao último classificado. Isso é que me preocupa. Yeah. Isso é que Aos me preocupa. dois últimos Aos dois últimos classificados, classificados. Se andamos conseguimos aqui, empatar, nós- a ganhar 2-0. E o outro a ganhar 1-0. e o outro a ganhar 1-0. Portanto, mais do que estamos a falar do penalti, dizer aqui, malta, o que há a dizer? Nós não podemos dizer que foi por causa de um penalti que nós não conseguimos ganhar aos dois últimos. Nada, claro que não. Não é? Posto isto, nós já falámos aqui, e eu acho que este é o assunto, né? A questão do Rui Borges. Sei a tua opinião, manter Rui Borges. Vamos lá ver, porque ainda ontem, pronto, lá está isto, o X, para o bem e para o mal, tem vantagens quando está tudo bem, quando está tudo mal, claro que levo com 30 e tal mil pessoas ali a chatearem-me de tudo e mais alguma coisa, inclusive os portistas, principalmente os que apareceram em 2026, a neta apareceu para alguns, porque andavam desaparecidos, apareceram, mas esses são fáceis, porque uma pessoa bloqueia logo, porque tenho bons amigos e esses, obviamente, lá estarei para lhes responder e para dar os parabéns ao que for necessário. Mas depois há a questão de muitos sportinguistas chatearem-me por causa do Rui Borges. Então, ainda continuas a manter. Eu acho que a grande questão do Rui Borges não é se deve continuar ou não, porque eu acho, já disse isso que sim, e não vou mudar por causa destes dois empates no Aves. Se calhar o Rui Borges, claro que teve culpas. Acho que, por exemplo, no Aves não devia ter tirado o Nel. Sim, acho que toda a gente percebeu que poderia não fazer sentido. Se aquilo é o suficiente para não se ter ganho, se calhar era. Ontem, se calhar, não sei, as alterações que aconteceram, não acho que haja ali uma relação. Acho que há outras coisas em que ele é, obviamente, uma coisa é eu achar que ele deve ser, que deve continuar com o Sporting. Depois, outras duas coisas que são completamente diferentes. Uma, é evidente que tem culpas, acho que já falamos disto, seja na questão de, às vezes, a gestão dos recursos dos jogadores, gastá-los até à exaustão, sendo às vezes meter jogadores quando pareciam que não fazia sentido. Falaste aqui muitas vezes do Fresneda, depois o Fresneda até houve uma altura que nem fazia sentido, como já se percebeu que, por exemplo, meter o Bajanides não serve para nada por muito pouco, de levar até à exaustão um Soares quando se calhar poderia não ser necessário. E obviamente isso é culpa dele, ou de não ter um plano B contra os principais clubes do topo da tabela e não conseguires ganhar, ou de perderes 9 pontos, como ainda há bocado estávamos a ver nos descontos, não é? O Sporting perdeu 9 pontos, que é o que nos separa neste momento do Porto, em golos nos descontos. Aliás, ainda há bocado tinha-te mandado esta por um amigo, Pedro Batista, que muita gente sportingista conhece porque comentava na Sporting TV, mandou-me a taxa de conversão de remates dos adversários contra o Sporting e versus contra o Porto nos últimos 15 minutos, portanto, depois dos 90 minutos é de 20% contra o Sporting e de 5% contra o Porto, que depois vai dar os tais golos que nós sofremos pós 90 minutos que nos tiraram os 9 pontos. Claro que isso são culpas do... Agora, achar que... Não, portanto, esse é um ponto, claro que tem culpa, mas eu continuo a achar que merece, a não ser que me digas que amanhã, se me garantires que amanhã vem o Klopp ou vem alguém que extraordinariamente, então aí se calhar podemos falar, é uma mudança substancialmente superior
Pronto, essa é uma questão. Outra questão, nós falamos aqui disto, tu falaste disto, o Castro já tinha falado há tempos, quando que até referi isso aqui, porque tu também referiste, é o timing. Já houve mais que timing para fazer a renovação. E depois há muita gente que pergunta, mas porquê porque ele ia ter mais um ano de contrato? Porque no Sporting não vai para o último ano de contrato, não vai para uma época com um treinador em último ano de contrato. Não vai o Sporting, não vai qualquer organização desportiva que faz sentido. É assim que as coisas funcionam. Ainda há bocado estava a falar aqui em off. Estava a haver uma questão dos clubes da NFL e um general manager que ia para o último ano também. É normal, tu não queres um treinador e, portanto, não é o problema da renovação. E agora também dá que pensar, nós, Varandas, teve 6 ou 7 treinadores, já sabemos que tivemos ali 2 interinos, as pessoas dizem sempre que teve ali 2 interinos e acham que o Lionel Pontes foi interino. O Lionel Pontes não foi interino, o Lionel Pontes era para ser treinador do Sporting, foi despedido ao final de 30 dias. E depois as pessoas olham e 30 dias, não, ele não era para ser interino, não era interino, era treinador. E portanto não tem sido famosa também a escolha, e isso leva a outras coisas que vamos falar aqui mais à frente. Mas sim, eu continuo a achar que ele deve continuar como treinador de Sporting. E pronto, agora não vou estar aqui à espera que o Sporting perca para depois dizer, estás a ver, afinal o Rui Borges não vale nada, não, isso também não vou fazer. Deixa-me ser claro no que eu vou dizer. O Rui Borges conquistou-me, especialmente os primeiros 3, 4, 5 meses 3, 4 meses da temporada. Eu acho que o Rui Borges é treinador para o Sporting. Certo. Ponto final. Reconheço as debilidades que o Pedro já falou. Acho que é inconcebível que o Sporting, por exemplo, eu lembro-me aquilo que o Sporting fez contra o Bodo Glimt, quando está a ganhar 4-0 antes do quinto gol, onde o Sporting congelou a bola na bandeirola de canto. Estiveram lá 4 minutos ou 3 minutos com a bola gelada. Se tivéssemos conseguido feito isso com o Braga, o Sporting sofre o 2-1 contra o Tondela. O Sporting não conseguiu ter bola, nem sequer conseguiu chutar a bola para longe. Nada. De tão esmagado que foi. Portanto, aí acho que há melhorias evidentes. A questão o Pedro falou do plano B contra os rivais. Eu até dou isso de barato, porque os rivais são equipas melhor, com a mesma capacidade que o Sporting. Algumas vezes até são melhores, outras vezes são um bocadinho piores. Mas é jogo de 50-50, portanto tudo bem. A mim o que mais me chateou em alguma fase da época era a incapacidade do Rui Borges ter um plano B contra equipas onde o Sporting era favorito, claro, como são 95% das equipas da Liga. Isso chateou-me, mas acho que ele tem melhorado ao longo do tempo. Eu lembro-me, por exemplo, daquele jogo com o Estoril, que marcou-me muito aquele jogo com o Estoril da primeira volta. O Sporting até ganha o jogo, se não estou em erro, por 1-0, mas o Estoril foi a primeira equipa que conseguiu acantonar ali muitos jogadores naquela zona central, e o Sporting, com aquelas triangulações de Pote, Trincão e Luís Soares, não conseguiu fazer nenhuma, e a única coisa que o Sporting conseguiu fazer era pontapés para a frente do Inácio, que poucas vezes entraram, foi uma das piores exibições do Inácio. Acho que o Rui Borges merece, ou merecia já ter renovado e merecia continuar no Sporting para a frente. Fechado, não é? Este é o ponto 1, e portanto não digam que eu não gosto de Rui Borges ou que sou Ruben Amorim ou não sei o que, não. Rui Borges, para mim, tem todas as condições para treinador do Sporting. Como técnico, como treinador, neste momento, Rui Borges já não pode renovar. E já não pode ficar. E porquê é que eu digo isto? Neste momento, se o Sporting termina em terceiro, com a equipa completamente numa espiral negativa, que Sporting é que nós vamos ter na abertura da próxima época? Se nós já estamos a ter esta conversa aqui, se as pessoas já estão, e é uma conversa legítima, se as pessoas já estão a perguntar, já há montes de pessoas a perguntar se Rui Borges não deve ser despedido no final da época, já há montes de pessoas a dizer que o Rui Borges não deve renovar. Eu acho que não. Mas neste momento o barulho já é tão grande que quando entrarmos na próxima temporada, o primeiro momento que não nos corra bem, vamos aqui pôr o cenário Marcel Kaiser. Vamos pôr o cenário Marcel Kaiser em cima da mesa. O Sporting não era consensual, apesar do Sporting ter ganho a Taça de Portugal. Entra na Supertaça, é goleado pelo Benfica. Provavelmente o Sporting, se ganhar ganhando a Taça, Supertaça com o Porto. Vamos imaginar que o Sporting perde a Supertaça com o Porto. E depois até tem um empate. Um empate com o Santa Clara desta vida. Como é que vai ser o mês de agosto do Sporting? Portanto, neste momento, e isto é culpa da direção. Isto é importante dizer, não é culpa do Rui Borges, é culpa da direção. A coisa foi tão arrastada. As eleições foram quando? Março. Em março, Frederico Varandas disse no debate que já tinha tomado a decisão sobre Rui Borges e que ia anunciá-la pouco depois das eleições. Claro. Já passaram 2 meses. Porquê que ainda não houve uma... Na paragem das seleções, falava-se que ia acontecer. Porquê que ainda não houve duas coisas? Primeiro, a renovação. Ou segundo, porquê que ainda não foi plantada uma notícia no Record a dizer não há renovação?
Portanto, neste momento nós vivemos num limbo, e neste momento nós, se quisermos renovar com o Rui Borges, vamos renovar com ele numa espiral tão negativa que ele próprio já se deve sentir a perder Mas o tu controle. achas que já não está renovado? É que eu acho que vai mesmo a ser apresentado. Eu acho Seria que muito vai, estranho. eu acho que vai, e A acho não que é ser um erro. desta vez o recorde esteja a enganar. Eu acho que vai, e acho que é um erro. Mais valia Pois, então esperar pois, pelo verão. pois. Porque neste momento vai cair aqui como uma bomba no ambiente de Sporting, onde o Sporting empata com o Tondela, empata com o Aves, é eliminado da taça, desculpem, é eliminado do campeonato, digamos assim. Tem a eliminação da Liga dos Campeões, não é por aí, mas passa para terceiro lugar e de repente vai renovar com o treinador. Portanto, os adeptos vão ficar vamos renovar. Porque é que não renovámos há 2 meses, quando estávamos nos quartos de final da Liga dos Campeões, na meia-final da Taça de Portugal? Estávamos na luta de tudo. Neste momento, o Sporting não era a melhor equipa naquela altura e não é a pior equipa agora. O problema é que neste momento a posição do Rui Borges já está tão fragilizada, Claro. foi arrastado o processo de tal forma e agora vai-se renovar num momento negativo. Faz-me lembrar o que o Rui Costa fez com o Lage, faz-me lembrar o que o Rui Costa fez com o Schmidt, faz-me lembrar... Isto é exatamente o que aconteceu ao Roger Schmidt, no Benfica. Que o Rui Costa mantém o Roger Schmidt e despede-o em setembro ou agosto, não lembro quando é que foi. Tanto que no momento em que o Sporting deslizar no início da próxima temporada, seja na Supertaça, seja na primeira jornada, na segunda jornada, na terceira jornada, que barulho é que nós vamos ter em torno de Rui Borges? E Varandas, já uma vez, com Marcel Kaiser, teve esta atitude de despedir o treinador, neste caso ainda foi mais alucinante, que foi no dia do fecho do mercado. Eu acho que se perdeu o timing. Sinceramente, Já há muito tempo. neste momento perdeu-se o timing. não. Agora, se me dissesse assim, ok, não se faz nada e renova-se no dia a seguir à conquista da Taça de Portugal, ok, mas mesmo assim não vai salvar a face. Portanto, acho que foi... Eu vi recentemente, alguém me mandou uma imagem que era um iceberg, Sim, com as percentagens, e o Rui Borges estava andou a no rolar. topo do iceberg. Sim. E estavam a dar cerca de 20%. Eu dava menos culpa ao Rui Borges ainda. Sim, claro que Teve os seus erros, pá, mas deixou-se arrastar tanto, fez-se um mercado tão mau em janeiro, e depois há a questão das lesões. Sim, achar que a culpa vamos ser claros, no futebol toda a gente já sabe, quando se parte-se pelo elo mais fraco, e o elo mais fraco e mais fácil de partir é o treinador, obviamente. Claro que nesta altura ninguém fala, não se está a falar, devia-se estar a falar, alguns estão, porque depois isto tem a ver, obviamente já sabemos que é uma bolha, X e essas coisas todas, e as redes sociais, e depois há a vida real, mas a verdade é que tu olhas alguns, os que querem atacar Varandas, os adeptos sportinguistas que são anti-Varandas, Varandas falhou no mercado. O mercado foi um desastre. E atenção, é preciso ter cuidado. Varandas já teve bons mercados com o Viana, houve boas contratações este ano, mas também já teve maus mercados, não é? Ainda há bocado te mandava aqui a primeira imagem, não é? Nós temos as imagens com os jogadores todos que foram contratados por Varandas, e só de pensar que contratou Dombiá, Borja, Tiago Ilório, Filipe, Vieto, Sporar, Rosier, Camacho, Eduardo, Jezé, Luís Neto, Bolazzi, Fernando, pronto, só assim alguns, e esse é o problema que todos têm medo, mas Já nem me lembrava aqui do Sotiris. Sotiris, pronto. E portanto, essa é a questão. Depois há uns que defendem a imagem que está escondida do Bernardo Palmeiro, não é? Os que estão mais próximos de Bernardo Palmeiro põem mais a culpa no Rui Borges do que propriamente no mercado, porque o Rui Borges espremeu tudo, porque o Rui Borges não são capazes de olhar, não, mas não contratar. E depois o processo, engraçado que esta semana saiu num jornal o processo de contratações de Sporting, que já existe desde o ano passado, e tudo aquilo ficou tudo muito espantado que o Varandas decida, claro. Mas, Ele disse isso no debate. O mal está a dizer ele não disse isso, não, ele disse isso. Eu achei engraçado porque ele disse mesmo aquilo, a confirmou. Depois há as questões médicas, que parece que vivemos, as questões médicas, estavas a dizer um iceberg. Eu acho que a questão médica não é um iceberg, é um buraco negro, não é? Que a ciência tem muita dificuldade, não tem dificuldade, mas há coisas ainda ali por descobrir, e nós só vamos descobrindo o que sai. Isto já falamos 3 vezes no Record 2, mas a verdade é que é onde nós vamos sabendo as coisas. E é isto tudo junto, parecendo que não. Claro que a culpa... Depois eu percebo a imagem do iceberg. E a imagem do iceberg está tudo certo. Mas eu acho que só está no topo o Rui Borges, porque é a figura que é mais fácil de criticar no sentido que é o treinador, é ponto, obviamente. Falando da questão das lesões, eu recentemente falava com uma pessoa do Sporting e ele dizia-me, estava a falar, estávamos a falar das lesões, foi na altura em que saiu a lesão do quem? Do João Simões.
E ele disse, pá, e eu estava a dizer, pô, este ano, cara, 2 anos já. E ele disse, pá, isto está a acontecer ao Sporting, estão a acontecer a muitas, a praticamente todas as equipas da Europa que estão em grandes competições. E eu fiquei com aquilo a pensar, será que está mesmo? E fui ver. E realmente há muitas lesões em muitos clubes. Não há tantas como no Sporting. Mas eu acho que a pessoa com quem eu estava a falar não compreendeu ao certo o que eu estava a querer dizer. Claro que todas as equipas têm lesões. E claro que há lesões, eu já disse isto várias vezes. Se o Giovanni Kenda tem uma fratura num pé, Claro. não há nada que se possa fazer. Isto é tal lesão traumática que Frederico Varandas falava. O problema do Sporting é a quantidade de recaídas. E o tempo de recuperação e a forma o problema. Claro. Este é o problema do Sporting. É impossível que o Pedro Gonçalves tenha recaídas tantas vezes. É impossível que o Ioannidis tenha tido... Nós nem sabemos. João Simões é operado. Agora tem um problema que não curou bem. Não correu bem a operação. Epá, se me disseres assim, olha, o Fresneda partiu a perna. Ou o Gabri Veiga arrebentou o pé do Yulman. Ok. Pronto, no lance de futebol, devia ter sido expulso provavelmente o Gabri Veiga, entrada, e o Yulman provavelmente já não joga mais pelo Sporting. Ok, pronto, um lance de futebol. Agora se me disseres, olha, o Pedro Gonçalves jogou 15 minutos e teve uma recaída, aí já quero perceber o que é que aconteceu. Porque é que ele jogou aqueles 15 minutos? Porque é que o Ioannidis andou a jogar tanto tempo com uma lesão no joelho e agora nem sabemos se vamos ter o homem para o início da próxima temporada. E eu acho que a questão do recorde, já falámos aqui várias vezes. Eu acho que só plantar notícias, plantar, eu uso plantar, não é uma má. O recorde faz o seu trabalho e descobre as suas coisas, mas também há aqui coisas que dentro do Sporting querem que sejam passadas e utilizam o recorde. Pronto, é legítimo, tudo bem. Mas só isso não chega, não é? Só isso não chega. E expor o Rui Borges 2 vezes por semana ou 4 vezes por semana, porque ele tem que falar na divisão e no rescaldo de cada jogo. Claro que depois chega uma altura que tu chegas ao Rui Borges e dizes, Rui Borges, então, mas o que é que se está a passar? E ele não pode explicar. E nota-se que ele agora nas últimas conferências de imprensa já estava muito mais, já tinha percebido que eu, se não digo mais qualquer coisa diferente, eu é que estou sempre a ser queimado. O Rui Borges parece que está a ser atirado à fogueira. Exatamente, e este é o lado, e depois o Rui Borges não tem, para já não tem o mesmo perfil que tinha o Ruben Amorim, que quando era para mandar uns bitites mandava diretamente e mandava nas conferências de imprensa se for preciso, mas depois lá está, caiu-se aqui também um bocado na tentação. Eu não quero cair nessa tentação, mas não quero deixar de o dizer. É evidente que eu não, já disse aqui várias vezes, eu não voto Varandas, não votei Varandas e sou incapaz de votar Varandas por uma questão relacionada comigo, não tem nada a ver com os feitos do Varandas, e o Varandas, como presidente de Sporting, conquistou uma série de títulos, está lá na galeria dos notáveis como presidente de Sporting, e não é isso que está em causa. Mas vive-se também aqui uma ideia que não se pode, que parece que passa impune. Não, é evidente que não se vai dizer grande coisa ao presidente hoje em dia, porque ele ganhou as eleições, está legitimado, obviamente, para cumprir o mandato. Eu espero que cumpra o mandato, porque porque é isso que nós queremos, estabilidade, obviamente, sempre disse em qualquer presidente, nem no tempo do Godinho Lopes, que me custou tanto ir ver os jogos fora e que eu às vezes pensava, se perdêssemos se calhar ele ia embora mais cedo, era incapaz de pensar, de sequer equacionar uma coisa dessas, e fui ver os jogos praticamente todos, a Norte, e portanto, mas há aqui uma responsabilidade que é preciso ter, e parece que está a fugir aqui um bocadinho entre os pingos da chuva. O mercado não corre bem, o erro deste ano, o do verão também já não foi a 100%. Claro que fomos buscar o Suárez, excelente jogador. Aparentemente o Ioannidis dá um bom jogador, temos os problemas. Mas depois em janeiro tivemos azar com o Luís Guilherme, certo? Mas depois o Faé, nada. Depois vendemos o Alisson e o Mateus Reis. Que jeito nos tinham dado, se calhar, Mateus Reis e Alisson. A questão do mercado, o Rui Costa, presidente do Benfica, disse uma coisa durante as eleições, que era a percentagem em que as SADs estão confortáveis de aproveitamento dos mercados. Eu não sei se ele disse isto, provavelmente disse isto no debate, já não me lembro. E ele dizia, nós temos uma percentagem de acerto que para nós internamente é positiva. E agora temos que fazer esse exercício para o Sporting. Ele falava em 60 e tal %. Vamos fazer esse exercício para o Sporting. Portanto, chegamos ao mercado de verão, o Sporting contrata o Ioannidis e o Luís Suárez. Só aqui estamos a falar de quase 50 milhões de euros. Ok. Acho que vamos pôr um ponto de interrogação no Ioannidis, porque realmente não teve a oportunidade de contribuir. Mas
Logo aqui, 100% de aproveitamento. Vamos mais atrás e temos Kostarashvili, falhado. Vamos mais atrás e temos Vaianidis, falhado. Quem é que contratámos mais no verão? Lembras-te mais de alguém? Rocha, Vaianidis, Ioannidis, Luís Soares. Eu confesso que não me lembro de mais ninguém. Mas vamos aqui ver ao 0-0. Não, sim, é isso. Pelo menos são esses os mais... Exatamente. Portanto, este é o nosso mercado de verão. 50... mangas. E o Mangas, exatamente. Sinceramente, não consigo avaliar o Mangas. Custou o quê? 200 mil euros. Custou um apartamento em Lisboa. Portanto, custou? Um apartamento em Lisboa. Um quê? Um T0. Nem um T0. Há em Lisboa, mas que é 50 km de Lisboa. E o gajo diz: eu moro em Lisboa, mas moro a 50 km. E mesmo aí, portanto, não sei. Temos 5 contratações, sim. 2 uma de grande valor, 1 ponto de interrogação e 3 contratações. Pronto, o Mangas eu vou colocar aqui no limbo e 2 falhadas. Portanto, é um aproveitamento muito mau. Vamos ao mercado de inverno. Sporting contrata Faye e o Luís Guilherme. Faye, Luís Guilherme. Não há mais ninguém, deixa-me ver aqui na nossa lista. Posso confirmar, mas acho que não que eu me lembro. Exatamente, Faye e Luís Guilherme. Luís Para já, 50% de aproveitamento. Portanto, o Sporting gastou 70 milhões de euros, 80 milhões de euros, provavelmente, se calhar ali 80, 90, 80, se calhar 80. Vamos aqui arredondar, eu não tenho aqui os números à minha frente, mas vamos arredondar. Temos uma contratação de top, Luís Soares. Temos uma contratação, na minha opinião, acho que vai ser uma figura do próximo campeonato, Luís Guilherme. Temos um ponto de interrogação em Ioannidis. Temos o Mangas, pronto. Veio o João Virgínia, não veio também? No verão. Sim, ok. Não foi, mas foi. Agora lembro, estava a ver aqui. Sim, veio, custo zero. Custo zero. Lembrei-me porque vi agora aqui. Só por isso. Mas o Virgínia já tinha, segunda vez que o Virgínia veio. Eu nem vou contar que o Virgínia é guarda-redes suplente. Sim, é um bocado como o Mangas. Portanto, não vale a pena contar os dois. Não vou contar os dois. E portanto temos um aproveitamento de quê? 30%? Este aproveitamento é um aproveitamento que a SAD do Sporting se sente confortável no ano em que gasta o maior investimento da história do clube? Provavelmente não. Provavelmente não. Impossível. E depois olhamos para o 11 do Sporting. Só dizer aqui uma coisa, vinhas de uma temporada, já agora, porque eu há bocado estava a fazer essa análise, nós quisermos dividir quase em fases de Frederico Varandas, e eu só estou a dizer Frederico Varandas porque Frederico Varandas é o presidente do Sporting e supostamente está metido nisto e portanto é só por isso. Ele disse. Portanto, tu vens de uma primeira fase 18-19, 19-20 que é um desastre, e se calhar tivemos um aproveitamento de 50%, se calhar tanto, 40%, 45%, onde tens os flops, como ainda há bocado disse, os Dombiás, os Borjas, Luís Filipe, o Zezé, Bolasis, Porar, os Ilórios, o Camacho, o Eduardo e o Fernando. Tens ali 2 boas contratações, o Paulinho e o Pote. Depois dá-se a entrada do Amorim e aí... Não, mas o Pote é depois. O Pote é em 19-20, não é? Pois, não é? Não, eu estou a dizer, o primeiro período é 18-19, 19-20. Okay. Este primeiro período, em que tens coisas muito más e depois tens ali 2 coisas interessantes, que é o Paulinho e o Pote, 2 coisas boas, que eu gosto muito. E Paulinho, sabe Deus, até para entrar no goto de alguns adeptos, foi grande. Depois tens a entrada do Amorim, ali no 2021, e aí começam a aparecer coisas, seja os Porros, os Mateus Reis, o Nuno Santos, o Ugarte, o João Mar, quem mais? O Tabata foi bastante irregular, mas pronto. E a coisa já começa ali a subir. Sim, depois o Antunes, por exemplo, e depois começa. O Adam também, e a coisa começa a subir. E bem, e tens o João Mário também. O João Mário ainda é campeão 2021, não é? Exatamente, importantíssimo. Até muitas vezes entrava, outras vezes até para segurar o jogo. Olha, coisa que nos dava muito jeito agora. Lembro em 2021, muitas vezes o João Mário. Tu estavas a falar do Pote em 19-20, não, o Pote é 2021. Também já é 2021. O Pote vem naquela fase do Nuno Santos. E começa a coisa a vir, e nós atingimos aí um momento alto. Depois ainda bem o Guiocas, claro que o Guiocas acaba por esquecer quase tudo, mas eu quase que nem se lembra do resto que aconteceu no outro mercado, mas veio os Diomandes, obviamente, os Trincões, depois ainda faltou o Trincão, o Yulman, chegaram a vir o Edwards, essas coisas todas. E depois mais tarde, já neste terceiro período, claro que tu olhas para este ano, não tem nada a ver com o que mais recente aconteceu, sejam por exemplo os Debastos, os Maxi Araújo, e tu ficas... Podia, mas não acontece, não aconteceu. Sim. Um por lesão, mas os outros não sei se a lesão não explica tudo. Há aqui uma coisa que é importante, que é
mesmo olhando para um bom mercado, quando veio o Arder, quando veio o De Bast, quando veio o Maxi, e depois o Rui Silva, certo. mesmo aí há contratações falhadas. Ou seja, é a tal percentagem. Caso, vem colmatar uma coisa que foi fundamental para tu seres campeão, que era o que devias ter feito em Sim, janeiro. mas o que eu quero dizer é isto: mesmo nas boas fases há más contratações, claro. E aí vem a tal questão que o Rui Costa levantou, que é Claro. a percentagem que nós estamos confortáveis. O Sporting nessa fase, em que contrata o Maxi e o De Bast, contrata o Kovacevic e contrata o Biel, se bem se lembram do Biel. Mas a percentagem continua a ser boa. Eu acho que estamos acima dos 80% entre o primeiro período e agora este daqui. Agora, este é que eu não sei. A percentagem é que posso considerar. Mas estará muito. Se formos olhar para. O problema é que nós podemos olhar para a percentagem. Vais olhar para a percentagem no sentido do que acabou por surtir efeito por causa das lesões. É que se vais, é negativa. É abaixo, porque o Biel, o Ioannidis não vai contar. O Luís Guilherme pouco conta. O Kochorashvili praticamente não contou, e mesmo com as lesões, e portanto, de repente, tudo aquilo que aconteceu leva-te a que o rendimento deles é quase nulo. Ora bem, e acho que o treinador, coitado, aí sofre, acaba por sofrer. O treinador vai sofrer. Eu ontem à noite estava a fazer este exercício e estava a pensar no 11 base do Sporting. Para o próximo ano? Não, deste ano. O 11 base do Sporting deste ano, portanto, o Rui, o Fresneda, o Diomando, o Inácio, o Maxi, o Yulman, o Morita, o Trincão, o Pote e o Geni e o Luís Soares. Certo. E estava a pensar, deste 11 base, quantos destes jogadores é que sofreram lesões da casa de meses? E cheguei à conclusão que só o Trincão e o Luís Soares é que não sofreram. No caso do Geni, foi a questão da CAN. Do CAN. O Soares não sofreu lesão, mas andou ali 4 ou 5 jogos que eram um fantasma dele próprio. Coitado. O homem agora marcou ontem, mas coitado, aquilo está... Mas pronto, a nível de lesões, ou seja, baixas, portanto. E o Rui Silva, mas pronto, o Rui Silva é guarda-redes. Fresneda está lesionado agora, Diomande esteve no início do campeonato, que nem sequer lesionou-se logo na primeira jornada, ou no Supertaça, já nem me lembro. O Inácio está lesionado agora, o Maxi também no início do campeonato, o Yulman está lesionado agora, o Morita teve naquela fase inicial, e é sempre um jogador que tem que ser gerido. O Pote lesionado, o Geni teve na Cana, que pronto, aqui é diferente, já nem me lembro, acho que o Geni não teve nenhum momento onde tenha estado lesionado. Tipo Trincão, acho que foi muito pouco. Não é? E depois sobrou o Trincão e o Luís Soares. E mesmo se quisermos ir aos suplentes mais importantes, o Giovanni Kenda. O Nuno Santos voltou e ilusionou-se. Não, mas aqueles que sabíamos que iam ser importantes. O Giovanni Kenda, lesionado. Ioannidis, lesionado. Luís Guilherme. De Bast, lesionado. Luís Guilherme, lesionado. Luís Guilherme, lesionado. Portanto, percebam que há aqui questões que fogem ao controle do Rui Borges. Podemos aqui discutir, ok, esticou o Trincão ao máximo, esticou o Soares ao máximo, mas chega uma altura que tu olhas e pensas assim, será que o Rafael Neves estava pronto para ter jogado em janeiro ou em fevereiro, na altura em que estávamos a jogar em todas as competições? Será que ele estava pronto? Pá, se calhar não. Se calhar o Rui Borges olhou e pensou, se calhar não está. E o que é que eu vou fazer? Voltamos à mesma história. Tu viste ontem o Blopa e eu não quero culpá-lo. O Blopa está lesionado. Mas é a mesma coisa que o Blopa. O Blopa serve para ser titular neste momento do Sporting ou é uma solução? Eu acho que é muito pouco. Não é. Para quereres um Sporting campeão, não pode ser. Por muito boa vontade que tem, e elogiamos-lo muito aqui quando ele marcou, boas declarações que ele teve e na altura até se referiu. E logo assim ilusionou-se. Exatamente, teve ilusionado, mas a malta também, esta coisa de agora jogam nos Bs ou jogam nos Sub-23 e são logo os... Epá, isso pouco me interessa. O que me interessa é quando sentam o rabinho, entre aspas, como eu costumo dizer, ali no banquinho e estão-se para entrar na equipa principal, porque ali é que se percebe. E se pensarmos, só para o jogo do Tondela, o Blopa entra bem, faz assistência para o gol, mas se pensarmos em tudo o que ele fez a seguir, não foi bom. Perdeu montes de bolas ali na zona defensiva. Agora, se eu acho que poderia ter sido uma opção, poderia, se não estivesse lesionado também durante para aí 2 meses, que até fez falta a equipa B também. Portanto, voltando atrás, recapitulando, Rui Borges, na nossa opinião, é o homem certo para o Sporting. Na minha opinião, já não deveria continuar, já não devia renovar agora, porque vai entrar numa espiral tão negativa que eu já estou com medo do início da próxima temporada. O Pedro acha que tem condições para renovar já e continuar? Não, a questão de renovar já, eu até aceitaria o timing, mas provavelmente podia-se guardar para depois da Taça de Portugal, se corresse bem. Ok, se correr bem, não é? Mas eu acho que eu nesta altura, sinceramente, eu tenho muito receio de, se mandares embora um Rui Borges ou se não continuasse um Rui Borges,
se não poderíamos ter aqui um novo João Pereira, porque Claro, eu também não confio ouça, a 100% na forma como neste momento a estrutura também olha para determinadas Pois. coisas. Porque as pessoas só falam das coisas positivas, mas esquecem-se muito dos negativos que passou. Claro, E o Sporting, nestes 5 anos, também teve em quarto lugar com o Ruben Amorim. E eu sei que há muita gente a dizer, mas depois fomos campeões. Pá, não sei se este para o ano vai ser a mesma coisa, não faço a mínima ideia. Mas eu só espero, eu só quero que sejam dadas 2 coisas a Rui Borges para o próximo ano. Jogadores de qualidade, e já sabemos, como tu disseste há pouco, já sabemos que para acertar não vais acertar em todos, mas tem que dar soluções, e nós falamos várias vezes no início da época de soluções que eram precisas ter acontecido e não aconteceram, e olha, vieram-se a confirmar a necessidade. É isso, e que ele, coitado, tenha um departamento médico ou uma unidade de performance que lhe dê garantias de que as coisas não vão acontecer como este ano e que vão ser. Porque as pessoas dizem, mas o Porto também teve lesionados e o Benfica teve. Claro que sim. E no outro dia começava um texto de alguém que dizia, porque o Porto só teve tantos lesionados, teve 13, e o Benfica 13 e o Sporting tem 18. Pois está bem, 13 para 18 pode parecer pouco, mas é mais 50%. Mas depois vai-se ver os minutos e os tempos que falei, então ainda é muito mais. Pois. Portanto, é esta lógica de ouvir 2 ou 3 textos. Eu sei que o do António Tadeu por acaso estava bem fundamentado e não é só, mas depois logo a seguir veio um no jornal, já estavam a tentar passar a ideia que o Sporting não tinha sido assim tão diferente. Não é bem assim, se quiser é preciso fazer melhor as coisas, mas a verdade é que tem que dar aqui algumas condições a Rui Borges, e eu espero sinceramente, e não pode haver desculpas, porque não pode haver desculpas da ida para um eventual Liga Europa, que pode acontecer, como também não pode não acontecer, até fruto de outras alterações que possam acontecer, não é? Por exemplo, na segunda-feira da decisão que vai haver nos Países Baixos, que pode mudar o futebol holandês, este campeonato, mas a verdade é que não pode haver desculpa para não dar reforços e qualidade à equipa, porque nós, o primeiro objetivo de uma SAD desportiva é títulos do ponto de vista desportivo, obviamente, e obviamente qualidade financeira e também, mas não podemos estar a meter 225 milhões para utilizar nas obras e estar preocupado só com Emeralds e Diamonds Plus e Lion Seats, Bajores e não sei de que mais, e depois não dá qualidade e dizer que não há dinheiro. Não podemos. A nossa prioridade tem que ser construir. E eu tenho muita dificuldade em que nós estejamos muito a olhar para o entretenimento, mas eu não sei se concordo, isto não é entretenimento. O Sporting não é entretenimento, o Sporting é um clube de futebol ainda. 100% contigo, porque há uma coisa que nós não podemos esquecer. Não é isso? Porque há uma coisa que nós não podemos esquecer. E o presidente do Sporting disse isso no debate, que é Rui Borges, se quisermos analisar apenas e só os números, certo. Rui Borges teve um investimento muito maior do que teve Ruben Amorim em qualquer dos seus anos. Eu volto a dizer, só Ioannidis e Luís Soares custaram quase 50 milhões. Sim. E foram mais 10 ou 11 pelo Ioannidis, foram mais não sei quantos pelo Kostarashvili, já não me lembro se o Kostarashvili foi o custo zero, se calhar foi o custo zero, mas já não me lembro, não interessa. Foram mais não sei quantos, 17 ou 18 no Luís Guilherme, mais 16 ou 7 no Faye. Se quisermos isso, só os números, e acho que o Rui Borges não se pode queixar. O que o Rui Borges pode queixar é os números, mas os jogadores depois não valiam jogaram, o que vocês pagaram. Nem jogaram. E nem jogaram, mas pronto, mas os números os números depois não coincidem. Pagar 9 milhões, olha lá quanto é que o Sporting pagou pelo Faye. Mais validarmos 9 milhões a mim. Né? Isso sempre, né? Mas pagar 11 milhões pelo Ioannidis ou 12, claro que ele não justificou. Isso é outra conversa. Agora, a nível de investimento, acho que o Rui Borges teve-o. Eu, para mim, fico sempre um bocadinho baralhado quando um presidente vem dizer que o treinador não tem a última palavra, ou não tem a primeira e a última palavra numa contratação de um jogador. E Frederico Varandas disse isso. Frederico Varandas disse que saiu também essa... Ele valida a questão tática, a forma como a equipa vai jogar, onde ele vai encaixar, mas a última palavra acaba de ser do presidente ou de quem está perto, ou do diretor desportivo. Isso preocupa. Ainda por cima temos aí uma questão, não é? Porque temos o Flávio e temos o Bernardo Palmeiro, que são os dois iguais ali. Ainda por cima não é, respondem os dois à varanda, não há um que decida, e isso também eu não sei se funciona bem. Quando tens dois ali... Há muitas questões. A ficar, Rui Borges, eu acho que vai ficar, e acho que tem de ficar, acho que é um risco muito grande, porque ele vai entrar muito fragilizado, e eu tenho medo da próxima época, já o disse. A ficar, não me lixem,
deem ao homem uma palavra nas contratações, uma palavra Eu a acho que sério. também vou-te já dizer, não sei se vamos perder assim tantos jogadores como se está a falar, porque há uma coisa que isto é inegável, é a partir do momento em que tu agora estás em terceiro lugar, não sei se vais terminar em terceiro ou em segundo, mas não vais ser campeão, já não se vai falar para o ano no campeão. Não, de repente, há jogadores que já nem vão ao Mundial, por exemplo, o Yulman, não sei o que mais. Vamos ver se aparece alguém a dar os 40 aos 45 milhões que o Sporting quer pelo Yulman. Vamos ver, e vamos ver se vendem assim tantos, porque aí sim, nos jogadores aí sim, há contratos para cumprir. Não sei qual foi a promessa que fizeram ao Yulman, supostamente terá apalavrado da mesma forma que me fizeram ao Guiocas, mas eu acho que vai cair aqui em algum esquecimento a alguns jogadores. Não vai cair na totalidade, porque obviamente os scoutings não andam aqui a ver se ganham títulos ou não. Se o jogador é bom, fica na lista e está tudo certo, como o Maxi estará na lista de muitos clubes. Sim, agora, nós outra também coisa, podemos fazer aqui algum fim-capé em alguns casos, porque senão, se nós deixamos ir tudo, então isso é o descalabro total para a próxima época. Se deixarmos cair na tentação de ir ver os jornais e não sei o quê, Certo. e muitas dessas notícias vêm dos empresários, Claro. e tudo bem, o Sporting vai perder todos os jogadores. Era o Fresneda para o Real Madrid, era o Diomande para o Crystal Palace, era o Maxi para o Arsenal, é o Inácio não sei para onde, Morita para o Leeds, é o Yulman para o Atlético de Madrid, é o Trincão com não sei quem anda atento ao Trincão. Isto não vai acontecer, não é? Não há, a não ser o Porto de 2004, que perdeu Claro, um terço. Tinha sido campeão europeu e perdeu quase metade da equipa. Isso não acontece agora, não é? Não, Claro. seria um suicídio quase histórico. Sim. Seria uma coisa absolutamente fora. Eu não me lembro de nenhuma equipa que vendesse metade do 11 titular Claro. só porque sim. Portanto, não vai acontecer. E pá, vamos ter casos que vamos ter que resolver. Portanto, vamos ver. Há jogadores, alguém nos perguntava, falem do Rui Borges ter perdido o balneário. Eu acho que há jogadores que o Rui Borges perdeu. O Kosciuszko e o Vaianidis, tu notas que eles entram com uma desplicência. O Kosciuszko entrou agora contra o Tondela, ele teve lá 2 passos absolutamente insanos, onde tu ficas, o que é que ele está a fazer? Claro que perdeu esses jogadores, porque foi a aposta do treinador no início. Não cumpriu, tirou, caiu no esquecimento, volta agora e vai entrar com toda a disposição, claro. Eu não me parece que o Rui Borges tenha perdido o balneário. Dentro do que é o núcleo. Agora, claro que há jogadores que o Rui Borges perdeu. É normal, todos os treinadores. Se fores ter com o Farioli, se fores ter ao Futebol Clube do Porto e perguntares ao Francisco Moura, então, Moura, o Farioli é o melhor treinador que já tiveste na dúvida. Ele não vai dizer que não. Claro que não. Então, pois, o homem era titular, passou a não convocada, perdeu o lugar para o Zaidu. Se fores ao Benfica perguntar agora ao Luque Bacchio o que é que ele acha do Mourinho, ele também vai dizer, opá, olha, este gajo está-me a lixar a carreira. É normal. Agora, se eu acho que o Rui Borges perdeu o núcleo duro, portanto, o Trincão, o Pote, o Inácio, o Yulman, não, de todo que não perdeu. Espero eu que não tenha perdido. Mas agora, claro que há jogadores que se perderam, porque é normal, nas épocas é impossível haver um plantel de 25 jogadores, todos eles super satisfeitos. Não é impossível, porque há jogadores que jogam 2.000 minutos, há jogadores que jogam 200. Não há hipótese do jogador que jogou 200 estar tão feliz como o jogador que jogou 2.000. Portanto, isso do perder balneário, sinceramente, não acredito. Não acredito. Perder os jogadores do balneário, normal. Posto isto, o Sporting ainda tem 3 jogos para o campeonato. Tem, ajuda-me Pedro, tem Gil Vicente na última jornada, tem Vitória tem nesta. Vitória na segunda, quem é que é vai esse? a Vila de Conde e depois recebe o Gil Vicente. Portanto, estes são os 3 jogos. O calendário não é particularmente... Acho que não vai haver problemas para comprar bilhete em Vila de Conde, porque já contra o AVS não houve. Não? Portanto, acho que não. É só porque agora não, não, é muito ontem só pequeno, tiveram pá. 32 mil. Isso é uma coisa que também dá que pensar no Sporting, não é? Já Passas de um jogo de 50 mil para um jogo de 32 mil. Eu sei que depois vão dizer, mas estás aí e não foste lá. Pois, eu vou quando vou, mas estive nas Aves e vou ao Vila de Conde. Sim, e, já falámos, já é um assunto falámos. Olhando para o calendário do Benfica, é um bocadinho mais difícil. Eu acho que o Benfica vai ganhar os 3 jogos. Tem Famalicão agora, e atenção porque o Famalicão está na luta pelo quinto. Gosto. O Famalicão está na luta pelo 5º lugar, tem o Braga depois, mas será um Braga pós-eliminatória europeia, portanto, vamos ver. E terá depois na última jornada o Estoril, portanto também é um calendário difícil. Agora o Benfica tem vantagem no confronto direto, tem vantagem nos pontos, tem vantagem na frescura física, tem vantagem na moral, digamos assim. O Sporting está em trajetória descendente. E mais, que o empate de ontem, o empate já não dá. É isso que eu estou a dizer. Perder, sim, exatamente. Tem vantagem no confronto direto e tem vantagem nos pontos. Portanto, é a ver estes últimos eu aí 3 já jogos. não estou, aliás. Vamos acreditar. Acho muito difícil o Sporting neste momento conseguir o 2º lugar. Mas eu não acho assim, é difícil, mas eu não acho. Eu acho que é difícil no sentido, o Benfica empatar 2 vezes, o Benfica perder, não sei. E o Sporting tem que ganhar os 3 jogos,
faltam do campeonato. Isso, Pronto, vamos essa é que me acreditar. preocupa mais. Isso, jogar assim como jogou A primeira com parte o ABS. foi, a primeira parte, ou foi, a primeira parte contra o Tondela. Com o Tondela, se jogar assim contra o Rio Ave em Vila de Conde, se calhar vamos ter problemas. Pronto, e portanto acho que aí há mais. Posso só dizer aqui uma coisa em relação ao bocado do Trincão, por causa da famosa cena do riso do Trincão, que eu achei piada porque eu fiz esse tweet e eu referi-me só que eu sabia que muita gente ia reparar, que ia-se falar nisso, e ao ponto que o tweet há bocado tinha 150 mil visualizações, eu fiquei espantado. E eu, malta, que lá estão vocês a pegar. Não, eu só queria dizer uma coisa em relação ao Trincão. É evidente que o Trincão pode cumprimentar quem ele quer, que ele foi falar com o Félix e foi falar com os jogadores. Agora, epá, eu já disse isto aqui algumas vezes. O futebol não é futebol. Não é uma questão de guerra, porque eu acho que o Trincão não devia ter tido cuidado. Na minha opinião, devia ter tido cuidado. E vou dizer porquê. O futebol não é. Nós não olhamos para o futebol. O futebol é. Não é, e até fui buscar aqui a frase para ter a certeza. Não é? O Bill Shankly dizia que não é, o futebol. Algumas pessoas acham que o futebol é uma questão de vida ou de morte. E ele, mas eu fico muito desapontado que essas pessoas pensem assim. O futebol é muito mais importante do que isso. Que é uma famosa frase dele. E até estava aqui agora para ter a certeza que dizia direitinho. E a verdade é que para muitas pessoas que estão no estádio ou que estão em casa, aquilo é muito. Aquilo não é uma questão de vida ou morte, mas é quase uma questão de vida ou morte. No sentimento de pertença e do que sente, que é completamente diferente de qualquer outra coisa na vida. E portanto, tu acabas de empatar 2-2 em casa, num jogo absolutamente estúpido. Tinhas acabado de empatar com a AVS, vês a tua vida como adepto a ir por ali abaixo. E de repente tens um jogador que pode dizer foi por nervoso e não sei o que mais, que está com um sorriso. Não é possível. O próprio jogador, podes-me dizer assim, ele depois até foi pedir desculpa, pelos vistos andaram lá no estádio e pediram desculpa, não sei o que mais. E eu aceito isso, eu sei que eu não acho que o Trincão fez aquilo e é mau profissional ou que foi porque estava ali... pensou naquilo como um ato de mau profissional. Claro que não, mas tu tens que perceber que para aquelas pessoas que foram ali, para aqueles 32 mil, que abençoados sejam, porque não é fácil, que estiveram lá a bater palmas e a ver até ao final e que no final assobiaram, aquilo é uma questão de vida ou morte. E portanto, tu rires-te e estares ali num sorriso em amena cavaqueira. Ele obviamente podia falar com o Félix e com o outro, e pode falar com quem quiser. O Nuno Santos também foi falar com não sei quem. Mas tens de ter algum cuidado, tu tens que perceber que aquilo, e depois há sempre aquela velha história, está tudo certo, eles ganham o que ganham porque o futebol paga o que paga. Mas há pessoas que estão nas bancadas a fazer sacrifícios para poderem lá estar. Portanto, agora, eu não acho que é má profissional. Na brincadeira, alguns amigos meus diziam, como castigo mandou para o Benfica. Claro que eu não quero eu não quero o Trincão fora do Sporting, como é óbvio. Eu adoro o Trincão desde o primeiro dia, quando ele foi altamente criticado depois do empate, já disse isto aqui em Braga, 2-2, ou lá que foi quando ele chegou do Barcelona. Mas acho que é preciso ter algum cuidado, porque efetivamente é impossível. Eu estou muito habituado a passar por sofrimentos com o Sporting. Passei a década de 80 e 90, sei o que é sofrer pelo Sporting sem ganhar nada. Nestes últimos anos é evidente, está a correr como nunca correu nos meus 50 anos de adepto sportinguista. Mas estas últimas 2 semanas eu nunca me tinha sentido, eu acho que estou quase a regressar. Eu acho que a última vez que me senti assim ainda há bocado disse isto em off, talvez no tempo do Peseiro, porque estávamos próximos de conquistar tudo e não conquistamos nada. E custou muito, e porque fui ver os jogos ao vivo, e estes últimos jogos também os fui ver todos agora ao vivo, ainda custam mais. Tivemos ali pelo meio o empate no Dragão, que foi um sentimento de alívio e deu-nos prazer, obviamente, de eliminar o Porto. Mas de repente este final é um desastre, e portanto estamos todos aqui, uma pessoa deita-se a pensar no Sporting, acorda a pensar no desastre que é, vai brincando com os melões e não sei o que mais, mas para muitos de nós, e isto não vendia tanto como vende o futebol, para muitos de nós isto está a ser um terror, e portanto acho que tem que ter algum cuidado, é só isso. É evidente que eu não estou a pôr em causa nunca o profissionalismo, mas é para se perceber, quando uma pessoa diz uma coisa destas, é porque sente, porque nós estamos ali, eu ontem estava ali no sofá de casa, eu nem sei o que é que... Eu olhei para a televisão e eu estou a acreditar que isto está a acontecer. O que é que se passou agora aqui nestes últimos minutos? Que passou-se no outro dia em 30 segundos, como nós falamos aqui, que estávamos a ganhar e depois acabamos por perder, e em Aves, no Aves, que é o segundo ano consecutivo, e estava lá com as mesmas pessoas que estavam há 2 anos, porque depois isto
começam a ser sempre os mesmos, não é? E conhecemos-nos todos. Pá, e tu pensas e tal, como é que é possível? Estamos aqui, isto é uma questão de vida ou morte, e portanto essas atitudes acabam-se por sentir, e é mais nesse sentido o desabafo, e foi por isso que eu escrevi aquilo que escrevi, e acho que é um desabafo completamente normal. Se nós não gostássemos tanto do futebol e tanto do clube, nem estávamos aqui a gravar e a falar disso. Sim, É só nisso. Eu confesso que não é uma coisa que me preocupe. Preocupava-me se agora descobrisse que o Trincão era um mau profissional nos treinos. Não, claro, não me preocupa a esse nível, obviamente. Reconheço que numa fase tão negativa estás ali a rir-te, afinal do empate pode ser encarado de uma forma negativa. Não questiono, e acho que tu fizeste o mesmo e muito bem, não questionar a situação o profissionalismo do Trincão, até porque aquilo que ele se entrega... Estamos fartos de falar aqui dele, até do nível físico dele, e que ele se entrega, há poucos tão ímpares como ele. Exatamente. Muito bem, vou voltar atrás só para fecharmos, para irmos às rubricas, que é, volto a dizer, o Sporting não vai ficar no lugar que vai ficar, terceiro ou segundo, por causa das arbitragens, tal como o Futebol Clube do Porto não foi eliminado da Taça de Portugal por causa das arbitragens, o Futebol Clube do Porto foi eliminado da Taça de Portugal porque num jogo onde o Sporting estava completamente preso pelos arames, onde o Sporting perdeu 3 jogadores por lesão, o Futebol Clube do Porto criou uma oportunidade de golo no último lance do jogo. Sim. Faz 20 e tal remates, apenas 3 ou 18 remates, apenas 3 à baliza. É por isso que o Futebol Clube do Porto não está na final da Taça de Portugal. E porque tinha perdido, mas pronto. Não é por causa das arbitragens. Eu vi até um programa aqui desta casa onde insinuaram que a Taça, e Vilas Boas depois escreveu também o mesmo, que a Taça, independentemente do que o Porto pudesse ter feito, a Taça já tinha sido entregue ao Sporting. Pá, eu compreendo a frustração. Eu, se estivesse a jogar com uma equipa toda esfrangalhada, que vinha de uma derrota contra o Benfica, que os afastou do campeonato, vinha de uma eliminação da Taça da Liga dos Campeões, 2 jogos absolutamente desgastantes ao máximo, eu os recebesse na minha casa com o hype todo, com o meu plantel todo, com a exceção do Noan Pérez e do Samu, e que tivesse 18 remates, 3 deles à baliza e uma oportunidade clara de golo, exatamente o mesmo número de oportunidades claras que o Sporting teve, porque os adeptos do Porto se calhar esquecem-se que minutos antes do Froholt cabecear, o Luís Guilherme está sozinho na cara do Diogo Costa, e o Diogo Costa, melhor guarda-redes do mundo, ou um dos melhores guarda-redes do mundo, na minha opinião, defendeu. Portanto, eu ficaria frustrado comigo próprio se não tivesse conseguido ganhar a este Sporting na minha casa, com a equipa toda arrebentada, com 3 lesões. Ficaria também chateado se o Gonçalo Inácio não foi expulso, tal como o Gabri Veiga também não foi expulso, que rebentou o pé do Yulman. E ficaria chateado se ao final de 90 minutos eu ficaria chateado como adepto do Futebol Clube do Porto se ao final daqueles 90 minutos tivesse feito quase 30 faltas, mais faltas, quase o dobro das faltas dos remates que fizeram. Portanto, se calhar isso é que me deixaria chateado. Portanto, volto a dizer, o Sporting não vai ficar em segundo ou terceiro por causa das arbitragens, tal como não está na final da Taça de Portugal por causa das arbitragens. Dito isto, vamos às rubricas? Sim. Vamos lá. Vamos começar, desculpa, temos 2 e eu esqueço. Vamos começar com a figura. Dá-lhe, amigo Pedro. Eu vou-te dizer, estava com muita dificuldade e nem sabia o que havia de escolher, porque não queria trazer figuras negativas como trouxemos outra vez. Podia, obviamente, referir o hockey que ganhou agora a Taça de Portugal, e porque... Já somos campeões no handball. Se não somos, é como se fosse, não é? Depois de ter mais uma grande exibição, apesar de ter dado um empate, mas um jogo de altíssimo nível, contra uma equipa de altíssimo nível. Mas estava na dúvida se estava, mas depois lembrei-me que no domingo é o dia da mãe, portanto a minha figura vai para as mães sportinguistas e para as mães em gerais, as mães portistas e benfiquistas e vitorianas e bracarenses e do Tondela e do AVS também podem, obviamente, e devem festejar e devem ser celebradas, e portanto a minha figura vai para as mães sportinguistas e outras de outros clubes. Porque vivemos também tempos muito complicados, até a nível político e social, nas questões das mulheres, e portanto fiquei essa. E por acaso, à procura, e quando estava a ver isso, foi engraçado, porque eu depois acabei por escolher a figura por ser as mães sportinguistas, e depois estava a ver que o Sporting vai ter uma espécie de dá para se inscrever no site, uns branches, bem lá estou que nós já chegamos, no dia 10 de maio, lá nos luxuosos bares dos Emeralds, Diamonds, não sei das quantas plus, em que tu podes levar os miúdos e a mãe, e é tratado o dia da mãe. Pronto.
Estas coisas eu sei que são necessárias, mas eu vou-te dizer, lá está, voltamos à mesma coisa. O Sporting não pode ser só isso. O Sporting pode ter isto como complemento e receitas e não sei o que mais, que, by the way, não eram nada baratas para uma mãe e 2 crianças, custavam 100 euros para ir para um brunch. Mas a verdade é que nós não somos um clube de futebol e de modalidades, obviamente. Mas fica aqui a minha figura, as mães, que no próximo domingo temos o Dia da Mãe e, portanto, fica aqui esta minha... Muito bem, minha muito nota. bem. É verdade. Tenho que comprar agora, tenho que comprar 2. E tu agora, exato, habitua-te. E olha que agora isso muda muito, não te podes esquecer. Muito bem, as mães... Da mãe recente, mais recente, porque aí corre-te mal logo. Se não queres dormir no sofá. É isso. Muito bem, parabéns às mães. Eu até achava que era no domingo passado, mas não, é só no próximo domingo. É só no próximo domingo, exatamente. Muito bem. Vamos à memória da semana. Ora bem, no sentido de não trazer coisas negativas, já basta o que está a acontecer. Eu pensei que a tua memória era o peseiro, estou a brincar. Não é o peseiro, não é o peseiro. Agora até me baralhaste. Não, vamos lá então. Portanto, hoje é dia 30 de Abril, estamos a gravar isto na quinta-feira, dia 30 de Abril. Portanto, hoje é quinta, né? Sim. Quarta, terça. Fez na terça-feira, 24 anos, que o Sporting ganhou o título de 2002. 2001-2002, que até esta fase de Frederico Varandas era o último título, entretanto já ganhámos mais 3, felizmente. Também no sofá, o Sporting ganha o título no sofá. Eu tenho a ideia que é um empate ou uma derrota do Boa Vista com o Benfica. O Boa Vista era a equipa que estava a lutar connosco pelo título. Pois é. O Boa Vista campeão nacional, campeão nacional. Portanto, o Sporting é campeão no sofá. O Sporting faz 75 pontos, o Boa Vista faz 70. Eu não tenho a certeza ao certo, mas eu acho que o Boa Vista empata com o Benfica, ou empata ou perde, e o Sporting é campeão. O Porto fica em terceiro com um atraso significativo, o Benfica ficou em quarto, um atraso então ainda mais significativo. Portanto, é um ano que eu recordo com muita memória, digamos assim. Foi uma época que eu segui muito, fui ver vários jogos. Sim, derrota do Boa Vista contra o Benfica para o Benfica. É isso, né? Pois. É isso. Derrota do Boa Vista. Um ano, obviamente, mítico, onde apareceram algumas das maiores figuras da história do Sporting do século XXI, digamos assim. Mário Jardel, João Vieira Pinto, Ricardo Quaresma, Hugo Viana, todos estes jogadores apareceram lá. O Sporting tinha uma equipa brutal com Paulo Bento, com Nicolai, exatamente, que é quando ele se lesiona, faz uma primeira volta brutal na altura. Depois, nesse verão, aparece o Cristiano Ronaldo. Portanto, uma época a todos os níveis brutal. Obviamente, Jardel, melhor marcador do campeonato, com os tais 42 golos. É também o ano do só eu sei porque não fico em casa. Portanto, foi um ano uma época muito brilhante para o Sporting. Aparece, por exemplo, o João Vieira Pinto, se calhar na melhor época da carreira dele. Não sei se ele tem outra opinião, mas faz 16 assistências no campeonato, um número muito significativo, muitas delas o pai e filho, né? Dobradinha, não é? Fazemos a dobradinha porque Leixões, depois ganha-se ao Leixões, curiosamente com um gol de Jardel em fora de jogo. Um gol de Jardel em fora de jogo. Não havia VAR? Não havia VAR, é verdade. Ligeiramente um passito fora de jogo. Esse é o ano que somos eliminados pelo Midland. Pelo Midland, exatamente. Que tempos. Não, fomos eliminados pelo Midland. Não fomos. Não, eu estava. Não, ganhamos ao Midland, somos eliminados a seguir pelo. Depois a seguir. Não, exatamente. É o Milan, não é? Não, fomos eliminados pelo Milan, esquece. Sim, estava aqui. Mas eu achava, porque eu falei no Midland? Midland acho que tinha sido... Não, porque ganhámos 3-0, exatamente, depois ganhámos 3-0 Mas já fomos eliminados pelo Midland. Sim, não. Este ano somos eliminados pelo Milan, nos oitavos de final, não é? Qualquer coisa assim, não sei se é nos oitavos, mas... Estou a ver aqui, os oitavos de final, perdemos 2-0 em Milão e empatamos em casa. Exatamente. Portanto, é um ano que eu recordo eu adorava o Quaresma. E depois é um ano que, ou é uma época que termina em tragédia para o Sporting, porque muitas pessoas se esquecem que no ano a seguir, portanto, há toda a novela Jardel, que pronto, foi quando ele desapareceu,
Mas há o João Pinto a agredir um árbitro no Mundial que da depois Coreia o do tirou Sul. durante uma larga parte da temporada. Foram para aí uns Uns meses, 7, que é 8 que mandou meses. não sei, Não, quantos? não foi 8 meses, desde Acho que agosto. não foi tanto. Não foi, mas foi muito Foi muito mas tempo. teve Eu sei que ele muito tempo. regressa. Sim, a equipa do Bolónia é totalmente desmantelada. Totalmente praticamente. desmantelada, totalmente Aquilo desmantelada. parecia que tinham É. desmantelado tudo, vendido para peças quando se E roubou é um curioso, carro. e é curioso que a nível de vendas só sai o Viana. Exato. Ou sai o Viana. Sai Portanto, para Newcastle. não é? Sai o Inglaterra. Viana, o Quaresma fica, o Jardel, pronto, a questão. Era João o Pinto- Bolónia o treinador, Era o que Bolónia. vendeu o livro dele, eu lembro, comprei Eu tenho o o livro lá, também, está o lá o bloco de livro. notas de Bloco de Bolónia. notas de Bolónia, tenho lá. Lembro-me, comprei E logo depois é ali, logo despedido, aquilo. E depois aquilo corre tudo mal. corre O tudo mal, Bolónia que corre tudo vinha, mal. tudo, grandes mal. notícias, não sei o que mais, o livro, a forma e coisas, depois no ano a seguir aquilo tudo é um desastre. Aquilo é mesmo, Tudo mal. aquilo é Sporting Vintage, É. aquilo é mesmo, Desastre aquilo é tudo total. que nos podia acontecer de Todas mal as acontece. contratações eram o Nalitsis. Nalitsis. Eu sei, E pronto, olha, recordar aquele início dos anos 2000 onde o Sporting conseguiu ganhar 2 títulos relativamente próximos, né? Conquistou no 99-2000 e o 2001-2002, pelo meio meteu-se o Boa Vista. E pronto, fez anos, a fez época anos agora. seguinte foi tremendamente. Tremendo. O Sporting, se olharmos para... Não interessa. Porque depois acho que o Paulo Bento também estava suspenso. Sim, o Paulo Bento perdemos também logo os expulso. centrais, que era o André Cruz e o Phil Bebe, Exatamente. que fizeram uma temporada do caraças. Poucos Exatamente. se lembram do Phil Bebe, mas era um treino Era um central grande treino, muito um grande interessante. central. Mas há mais, aquilo foi tudo um desastre. Bem, aquilo é um desastre, mas É um realmente já não Bem, me lembro disso. vamos à vida. Vai buscar o Nalitsis e Nalitsis. traz o Afonso Martins. E o Afonso Martins. Afonso Martins. Bem, vamos embora. Pablo Contreras, Kutuzov, Ih, o Marcos Kutuzov. Paulo. Jesus, não estou a sério. Ricardo Fernandes, Dani, João Paulo. Ai meu Deus, nem vale a pena ler estes nomes. Vamos Com muito embora. respeito que eles Vamos merecem. embora. Um abraço. Vitali Kutuzov e Nalitsis. Portanto, nós agora quando é que gravamos na mesma? Gravamos não na é? segunda. Vamos voltar ao seu normal. na segunda jogamos, não é? Não é domingo? Não, jogamos esta segunda É? contra o Guimarães. Pois Pois não vamos é. ter que... Vamos gravar antes, não é? Vamos gravar não antes. pode ser, não pode ser. Pronto, mas é só para dizer que gravamos. Segunda-feira há o Sporting Vitória. E pá, estamos aqui lixados então. Pois, eu não Porque sei. tu vais para Lisboa. Quem disse isto? E, portanto, isto já parece quando a Liga adia aos jogos. Temos que combinar. Vou falar com o meu amigo Gonçalo. Exato. E o meu amigo Gonçalo vai arranjar ali um tempinho na... Estás cá terça e quarta? Mas ainda estamos a gravar. Estamos? Ainda estamos a gravar, estamos a É decidir logo. aqui. Não? Que é para as pessoas saberem. Não, estou cá. Terça e estou quarta. quinta e O sexta, meu amigo sim. Gonçalo vai arranjar aqui um... Olha ele já. Vamos falar com o Rui Miguel Tovar. Gonçalo, orientas essa situação? E vai ser campeão ainda por cima. Não? Quer dizer, Orientas ou não? tem que ser, vai ser campeão. Deixa-me abrir aqui um bocadinho a cortina. Portanto, nós temos o estúdio grande, digamos assim, que é onde nós gravamos estes programas, e na terça e na quarta o estúdio vai estar completamente dedicado ao Pedro Jorge da Cunha e ao Rui Miguel Tovar, com o programa, um dos melhores programas Mas é 00. terça e quarta? É. Normalmente é só um dia, não? Não, normalmente eles gravam os episódios porque o Tovar não é cá do Sim, não é cá ele do vem norte, cá então e vem faz cá isso, eu e sei, então eu eles falo muitas vezes aproveitam. com ele. E eles, por alguma razão que eu não sei, vão ter que gravar vários, porque vem do Mundial e eles têm uma coisa preparada para o Mundial E também. vão fazer terça e quarta. E vão gravar terça e quarta, até com... com convidados, deduzo eu, porreiros. E portanto o estúdio está completamente reservado. Mas eu tenho a certeza que o meu amigo Gonçalo vai Vamos ter gravado de madrugada? Vamos buscar de madrugada. Eu estou a Vamos buscar acordar de das madrugadas todas. Portanto, Aliás, é aproveitar que o Igor agora não dorme durante a noite. eu venho cá. Portanto, Criança aqui. Exato, traz a criança e fica aqui ao lado. Bem, meus amigos, Está vamos feito. embora. Um abraço a todos. Voltamos Então para a semana, depois nós anunciamos o dia. Alguém me disse que uma boa forma de terminarmos o nosso podcast é recordar o Cantinho do Moraes. Portanto, esperemos que o nosso canto do Sporting seja tão mítico como o Cantinho do Moraes e voltaremos para a semana. Muito bem.